Le but de ce forum d'aujourd'hui, c'était tout simplement de vous montrer une autre image du Portugal. Donc ça n'est jamais sans émotion que moi je m'adresse à un parcours de chef d'entreprise de plusieurs pays. Je suis ici, comme vous le savez, en représentant le Premier ministre du Portugal. Eh bien, je crois qu'on peut commencer à parler de Tagus Park. C'est quoi, en fait, Tagus Park? Vous pouvez parler en portugais. Em primeiro lugar, muito bom dia. É uma enorme honra e prazer poder estar neste vosso fórum. Aliás, como devem ter notado pelo meu sobrenome, eu também sou um produto de uma terceira e já terceira geração de imigrantes italianos para Portugal, o que demonstra claramente que os meus antepassados não tinham assim uma grande dose de imaginação para escolher áreas de imigração, mas o que é facto é que fundámos nessa altura a fábrica de papel de Prado da Lousã. E, portanto, tenho também uma experiência muito vivida do que é estar a viver num país que não é originário da minha família mais direta, e também tenho uma experiência mais ou menos positiva quando as sociedades de acolhimento, por ouvirem nós falarmos com um acento algo diferente, admitem que também pensamos com um acento algo diferente, o que naturalmente não é verdade. E por isso é estas razões destes fóruns que são o exemplo vivo do enorme sucesso de uma comunidade tão ativa e na verdade tão empreendedora como é a comunidade portuguesa instalada em França, quer logo na primeira geração, quer das gerações seguintes. Quanto ao Tagus Park, o Tagus Park é um parque de ciência e tecnologia, é o maior parque de ciência e tecnologia da rede nacional dos parques de ciência e tecnologia, é composto por 300 hectares, está situado na confluência interessante entre os concelhos de Lisboa, Amadora, Cascais e Oeiras, fixando-se aí. Foi formado em 1992, mas fundamentalmente o interesse do Tagus Park é porque é gerido como uma sociedade de direito privado, uma sociedade por ações, composta por acionistas, curiosamente num ambiente de perfeito entendimento em que as universidades têm cerca de 25% do capital, bem como as autarquias cerca de 16%, mas que todo o restante capital é dividido e assumido por grandes empresas portuguesas, fundamentalmente na área das telecomunicações e dos sistemas de informação, como é o caso da PT ou da EDP, também inclusivamente 3 bancos, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP, que está lá todo instalado, e o BPI. Isto é para dar um pouco a ideia de que, neste momento, no Tagus Park, acolhemos nos 180 mil metros quadrados que temos construídos, acolhemos 150 empresas da área, fundamentalmente, das tecnologias de informação e da comunicação, do melhor daquilo que está instalado. Tenho muita pena, naturalmente, que a iDreams não esteja connosco, mas a Biotecnol é uma questão, aliás, que eu iria falar com o professor António Câmara depois no seguimento desta sessão, porque gostaria muito de poder acolher, mas na realidade tenho muita honra de que a Biotecnol, que é um start-up do Tagus Park e foi formado realmente, é um projeto interessantíssimo, conforme vocês irão ouvir, portanto começou também connosco, esteve connosco. Há um conjunto de empresas interessantes, desde a Microsoft, pela Chip Idea também, pela ONI, todo um conjunto de grandes empresas na área das tecnologias de informação e comunicação que estão instaladas no Tagus Park. Uma empresa, para se instalar no Tagus Park, tem que fundamentalmente obedecer a algumas condicionantes muito concretas, ou seja, o Tagus Park não é um parque imobiliário nem é um parque industrial, é efetivamente um parque de ciência e tecnologia, já lá iremos falar um pouco sobre o que é isso. É um parque onde se procura criar aqui plataformas de transferência da rede de conhecimento entre as universidades, os centros de investigação e as empresas. Convém, no entanto, é bem da verdade dizer, só apenas como parênteses, que do meu ponto de vista, ainda hoje, em Portugal e em França, e também um pouco por todo o lado da Europa, a exceção talvez da Europa mais a norte, existem 2 problemas fundamentais de relacionamento entre as universidades e empresas. O primeiro são as universidades, o segundo são as empresas, certo? Ou seja, há ainda naturalmente, por parte dos investigadores, por parte dos académicos, algum fenómeno, salvo naturalmente as honrosas exceções que curiosamente temos nesta mesa 2 representantes, designadamente a Biotecnol e a iDreams, em que se soube fazer
uma ligação muito direta entre os trabalhos de investigação académica e a produção de bens e de serviços portanto, na sua ligação com o mercado, com a constituição de empresas de sucesso, como é o caso destas duas aqui presentes e como outras que também temos. Mas para uma empresa se instalar no Parque de Ciência e Tecnologia tem que passar, por assim dizer, um crivo de uma análise de um Conselho Científico e Tecnológico que debate comigo, enquanto Presidente da Comissão Executiva do Tagus Park, as razões de sim ou não acedermos ao acolhimento desse novo projeto empresarial. Ou seja, tem que ser uma empresa com uma forte componente tecnológica, naturalmente que não é uma forte componente de inovação e de preferência ainda que queira desenvolver parcerias ou plataformas de transferência de conhecimento com as universidades que temos instaladas no parque. Como sabem, alguns de vocês saberão, temos instalado talvez um dos maiores núcleos do Instituto Superior Técnico, provavelmente uma das melhores universidades de engenharia, naturalmente da Europa e de certeza uma das melhores em Portugal. Temos um grande núcleo na área das tecnologias de informação e comunicação instaladas lá. Por assim dizer, o Parque Tagus Park, não sendo um parque especializado na área das tecnologias de informação e comunicação, tem, por assim dizer, um enorme cluster dessa área ali instalado. Não apenas, porque também temos na área das energias renováveis e estamos neste momento a lançar a criação de um cluster multimédia. Par rapport à Tagus Park, je tiens à dire que je suis en train de rentrer au conseil d'administration d'une autre société de biotechnologie portugaise qui se trouve toujours à Tagus Park et qui est Alfama, et que j'ai aidé à fusionner avec une société britannique la semaine passée. Et comme les dirigeants d'Alfama ont trouvé que j'avais été un petit peu utile dans cette affaire, ils m'ont proposé de les rejoindre eux aussi. Donc je vais être toujours résident à Tagus Park. Je crois que Tagus Park représente pour une société comme Biotechnol, donc une société de biotechnologie d'envergure mondiale. Les sociétés de biotechnologie ont ceci de particulier, c'est que dès leur premier jour d'existence, elles ont à faire face à un marché mondial. Ce qui explique pourquoi le Chief Business Officer d'une société portugaise se trouve être français. Ce français a vécu très longtemps aux États-Unis, ceci explique un peu cela. Et donc, il est très important de pouvoir assembler dans un même lieu d'un certain nombre de niveaux d'excellence professionnelle. Excellence d'abord, bien sûr, dans la recherche, c'est tout à fait clair, et donc le lien avec les universités, l'université est essentiel, et c'est ce qui crée l'innovation, et c'est ce qui permet à une société de biotechnologie d'être au top niveau mondial dans son domaine. Excellence dans le développement, alors c'est le développement bien sûr technique, mais aussi le développement au sens professionnel, business du terme, et là, une société comme Biotechnol, ou Alfama d'ailleurs, se trouve confrontée au plus grand de cette profession au niveau mondial. Qu'il s'agisse de gens comme Genentech, Amgen et autres. Il faut également pouvoir accéder de façon crédible, de façon professionnelle, avec des partenariats potentiels qui sont des partenariats publics au niveau des universités par exemple, ou des partenariats privés au niveau des entreprises pharmaceutiques par exemple. Au niveau des partenariats publics, bien sûr, Biotechnol a un certain nombre de partenariats au Portugal qui ont aidé à sa création et sa formation, mais également, je tiens à le souligner, déjà en France, avec l'Institut Pasteur, avec l'Université de Lyon, et très prochainement, nous allons signer un nouveau partenariat avec l'Université Louis Pasteur de Strasbourg. Donc il y a une vraie connexion, mais ce que je dis au niveau de la France, puisque nous sommes à Paris aujourd'hui, est également vrai dans bien d'autres endroits, en particulier en Grande-Bretagne. Au niveau des partenariats pharmaceutiques, eh bien, grâce à une société à l'époque française que je dirige à l'époque, et c'est comme ça que je suis rentré en rapport avec Biotechnol, Biotechnol a établi un partenariat avec des sociétés comme Sanofi Aventis, en particulier au travers d'une société qui s'appelle donc IDM. Donc il faut qu'il y ait cet ensemble d'excellence, c'est ce qu'on appelle l'effet cluster. Et comment dirais-je, Tagus Park ou la Gouache Park où Biotechnol est allé s'étendre plus récemment, constituent ces clusters où ils rassemblent à la fois l'excellence dans la recherche et la communauté, et puis l'attirance des talents professionnels dont l'entreprise a besoin. Et puis bien sûr, il faut en parler, le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'investissement, puisque comme M. Horta l'a souligné tout à l'heure très brillamment,
il est essentiel que les start-up soient supportés au niveau de leur création. Les entrepreneurs que sont ces chercheurs en biotechnologie ont besoin qu'on les fasse démarrer, on les accompagne dans les phases initiales de développement. Je tiens à souligner ici que la politique portugaise dans ce domaine est tout à fait remarquable. J'ai envie de dire, mais on attendra que Madame le ministre vienne nous rejoindre, que peut-être la France pourrait apprendre quelque chose de l'expérience portugaise et en particulier de ces initiatives qui sont prises dans ces clusters. Donc Tagus Park aujourd'hui est un des actionnaires de Biotechnol. Je suis pour ceux